nós então estamos fazendo essas lives sobre mitologia, associando com a psicologia profunda, né? Porque, como disse o James Hillman, a mitologia é a psicologia da antiguidade. Então, de alguma forma, parece que a humanidade encontrou uma forma de natural, quase que talvez por um transbordamento em histórias, cultura, arte, ir expressando dinâmicas psicológicas comuns a todos nós. Isso aparece nas histórias e disse o mitólogo Querene que cada deus é a expressão de um atributo psíquico em sua potencialidade máxima, né? Então é uma maneira de dar uma imagem a potências psíquicas que nós experimentamos, né? E que o Jung chamou de arquétipos. Ele não inventou esse termo, como ele faz questão de dizer, mas seriam tipos, impressões comuns a todos nós, né? Comuns à humanidade, né? O Joseph Campbell diz que o sonho são os mitos de cada um de nós, né? E a mitologia é o sonho coletivo da humanidade. O James Hillman disse também que quando um Deus nos visita no sonho, ele pode vir disfarçado de uma figura conhecida, de um amigo, né, de alguém que a gente já conhece. Ou seja, um modo de um Deus, ou seja, dessa potência aparecer, né, se manifestar. E formando ali os mitologemas, as cenas de interação psíquica, né? Então, nós procuramos trazer aqui uma história cada segunda-feira e associar com essa dinâmica psíquica. Não tem uma associação correta, não tem uma interpretação certa, uma interpretação errada. Tem associações que nós podemos fazer para ampliar, para reconhecer aquilo que se passa dentro de nós e torna aquele mito familiar, né? Como a gente reconhece em tantas histórias que o cinema conta, né? Já que você falou de tanta gente legal que eu adoro, o Querene, o Hillman, milagrosamente eu tenho uma do Jung. O Jung falava que os mitos são como as representações da essência da alma. E lá pelas tantas ele complementa esse raciocínio dizendo que não é suficiente que eles sejam representações da essência da alma. Isso é um acontecimento psíquico, ou isso é para ser vivido como um acontecimento psíquico, no sentido da gente trazer essas imagens que existem desde sempre. O mito é o que há desde sempre. É trazer isso que a gente vai ouvir hoje, né? Que a gente tem ouvido todas as semanas aqui através das palavras de Ovídio. É trazer isso para a nossa vida no dia a dia e observar como se a gente fosse um escavador ou um garimpeiro e a gente observar o que vai ser extraído daí de dentro do nosso mitologema pessoal, a nossa mitologia pessoal. Tá, então, semana passada a gente falou do Penteu, né? Como é que isso se dá? Que lugar é esse em mim? Esse lugar Penteu? Como se movimenta essa ágave em minha vida, né? Ou melhor ainda, o que Penteu tem a me dizer? O que Ágave quer de mim, a mãe de Penteu? Então, esse é o movimento da gente continuar imaginando os mitos, como Jung falava, de continuar reimaginando sonhos, e dessa maneira a gente torna essas potências divinas imagens curadoras, né? Em algum momento a gente falou aqui nas lives que quando a gente tem esse mundo simbólico, esse mundo mitológico,
como manancial de imagens, essas imagens têm um conteúdo terapêutico que começa a operar como anjos em nossa vida. Eu achei isso maravilhoso. Dito isso, tinha mais uma coisa que o Jung trazia, que eu estou tentando lembrar, acho que estava lá no Símbolos da Transformação, Ale, mas eu não sei se eu vou lembrar a referência toda, que ele estava fazendo uma ponte entre o inconsciente coletivo, esse manancial, né, ao nosso favor, hereditariamente, né, nós herdamos, e nesse lugar, essas imagens mitológicas que estão aí se renovando sempre, seja através de uma fala aqui de Ovídio, de Homero, mas a gente trazendo essas imagens tão antigas, né, contidas no mitologema para a nossa vida e deixar que o símbolo, ele emerja disso tudo, né? Porque o Jung continua falando em algum momento da energia psíquica do símbolo, mas colocando bem claro que tudo que se dá na psique se dá com a propulsão de um símbolo. E o mito e as imagens mitológicas são, por si só, esse espaço onde o símbolo emerge. Não é isso, Ale? Você quer falar mais alguma coisa dentro disso ou eu começo com a narrativa da cena? Começa? Tá bom. Gente, eu tentei assim encontrar um mito que saísse um pouco, né, daqueles desmembramentos que a gente veio falando no final do ano, a cena que Dionísio, a criança divina, vem ao mundo, depois o que acontece com Penteu, que é primo de Dionísio, que também é um desmembramento. E olha, eu acho que a gente foi bem sucedido na nossa escolha, porque a história começa fofíssima. É uma das minhas histórias prediletas, é um dos mitos prediletos que eu tenho aqui em Ovídio. E, assim, ela vai terminar de uma maneira trágica, como basicamente tudo que a gente tem aqui nas mitologias, mas ela tem umas passagens poéticas maravilhosas. Então, sem mais delongas, a gente vai ver. Vou apresentar de novo, né? A obra das Metamorfoses de Ovídio que a gente está se baseando aqui para nossas conversas é essa daqui da editora 34, que é uma versão muito interessante, ela é bilíngue, muito bem traduzida, é assim uma queridinha minha. Essa mitologia está no livro 4 e a gente hoje vai ver um mito que é muito interessante pelo fato de que ele é um mito babilônico, ele traz essa cultura mais antiga e foi incorporado aqui na mitologia de Ovídio. Eu achei isso tão interessante, não é? Não é um mito romano, também não é grego. Então vamos lá. A gente vai falar de um casal, Píramo e Tisbe. Os dois eram pessoas muito bonitas, eram de uma beleza que se chamava atenção. Píramo era um dos homens mais bonitos, né, de sua cidade, Tisbe era a moça mais linda do Oriente, né? Então aí a gente já está vendo onde a gente está sendo situado. Diz a história, diz Ovídio, que nas redondezas dessa cidadela foram construídos muros muito altos de adobe. E ao redor desses muros muito altos de adobe, gente, é um estilo de tijolo que é um estilo ancestral do tijolo, porque o tijolo é queimado e o adobe é feito com fibra de vegetal, terra, água e seca ao sol, sem entrar em contato com o fogo. Então, essas construções mais antigas eram feitas de adobe, e essa construção da cidadela, Ovídio faz questão de dizer que são muros altos construídos com adobe. O que nos faz pensar que se essa era a forma, né, de se levantar casas e muros, pode ser que tenha sido a forma também de se levantar as casas. Então a gente fica com essa informação que a gente tem aí muros de adobe, que são a vizinhança, é onde tudo se passa. Isso se avizinha nesses lugares. Esses jovens, eles moravam casa com casa, as casas eram contíguas. E era separado por uma parede, o lugar onde Píramo dormia, onde passava o seu tempo e onde Tisbe passava o tempo. Por algum motivo, há um interdito nessa relação. Ovídio não diz o que acontece, porque que esses pais não querem que se dê uma relação entre Píramo e Tisbe. E ele só diz que não é consentido pelos pais. Então, esse fogo, esse amor, ele começa a ser urdido ali, entre essa parede, né, que separa Píramo de Tisbe. Conforme essa casa foi construída dessa maneira, uma fissura se dá entre as paredes, né? Uma fissura aparece, algo surge assim.
e aquele amor contido por ali passa. Então passa a gestualidade, passa as palavras, passa, vamos imaginar, né? Passa as cartas de amor falada na gestualidade. Isso passa nessas fissuras, né? E ali eles começam a arder de apaixonamento e o amor encontra uma fresta, né? Olha como o amor surge, né? Eu acho interessante, lembrando que o Hillman, citando Heráclito, ele fala que a natureza ama ocultar-se, e aqui tem uma frase assim, né? Porque eles ficam se ocultando, e quanto mais se oculta, mais arde o fogo. Eu penso nesse apaixonamento, nesse amor que cresce junto com uma interdição. Assim, parece que quanto mais eu gosto do outro, ou quanto mais eu me atraio, eu me sinto seduzido e envolvido, mais eu ergo paredes, ou mais as pessoas erguem paredes. Eu acho como até a gente vê muito hoje em dia, né? Então, parece que a gente tem que lidar, inclusive, não vou ficar entrando muito nisso para a gente falar depois, mas para assinalar que a gente está sempre lidando com polaridades e opostos. E parece que quanto mais há um movimento de querer entrega e intimidade, mais há um movimento de criar obstáculos e sabotar isso. Interessante. E aí, já que você trouxe essa já ampliação, eu não vou perder o gancho de dizer, Ale, é com tijolos de adobe. Olha só quem são os testemunhos desse amor que arde. A terra, as fibras vegetais e a água. O fogo veio por eles dois, porque esse tijolo não passava como os tijolos que a gente tem hoje em dia, que passa pela fornalha, né? Ele secava no sol. Eu acho tão interessante o fogo ter vindo pelos dois amantes ali em potencial, né? Platônicos, mas não vinha do fato, ali aquele tijolo, ele não tem fogo. O fogo não está ali presente, ele secava ao sol. Eu acho muito curioso a parede, que é um elemento muito importante aqui nessa cena mitológica. Ela é constituída de água, terra e fibras vegetais. Isso me chamou a atenção. E essa água, terra e fibras vegetais parece que está vivo. Ela abre espaço, ela abre uma fissura por onde as coisas passam. E o amor, como você acabou de dizer, né, vive numa interdição, não pode, mas tem uma fissura, algo passa. Esse mito é muito bacana em diversos aspectos, porque ele também narra como as coisas surgem. O amor parece que surge das paredes com fissura, né? E surge de interdições também. Bom, pois bem. Bom, eles começam esse apaixonamento, essa gestualidade passa por ali, tem uma hora que eles ficam ralhando com a parede ciumenta, por que você está aqui? É por conta disso que os meus beijos não chegam do outro lado. Aí, por outro lado, eles falam, não, mas a gente não vai ser mal agradecido, porque se não fosse essa parede com fissura, também isso aqui não se dava. É muito interessante a narrativa de Ovídio, de como esses enamorados ficam naquela briga com a parede, mas também reconhecendo o papel fundamental daquela parede naquela aproximação, que é como se dá essa aproximação. Depois de um certo tempo, eles não se diz ali o tempo que se dá disso tudo, eles só colocam um tempo dessas coisas, né, estarem acontecendo. Eles marcam um encontro, eles resolvem fugir, eles iam fugir de casa, iam fugir da cidade, mas aí Píramo fala, olha, para a gente não se desencontrar, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um lugar para nós nos encontrarmos, nós vamos dissuadir nossos pais, nós vamos ultrapassar essa parede, as portas, olha que interessante o amor buscando formas, né, de se expressar. E vamos marcar um lugar para nós nos encontrarmos, para então esse amor ser consumado. E aí Píramo marca, nas cercanias da cidade, o túmulo de Nini, se eu não me engano. Marca lá para se encontrar próximo ao túmulo de Nini, onde próximo tinha também uma amoreira com frutos brancos. Na hora que o vídeo fala que o lugar marcado é o túmulo de Nini, eu fico pensando no seguinte, parece que o vídeo já está dizendo que vai dar ruim. Porque é uma relação
relação onde o amor e a vida querem ser vividas, isso quer ser experienciado, e o lugar onde Píramo marca para encontrar Tisbe é o lugar onde a morte fez sua morada, né? É onde mora a morte, é o lugar de um encontro para se dar a vida. Eu acho isso muito interessante. Quando Píramo marca esse encontro, Tisbe chega pela primeira, já para deixar claro, gente, que nem sempre a gente atrasa, né? A gente chegou lá cedo, ó, ela fez a maquiagem dela, arrumou lá a trouxa, tava tudo certo. E Píramo, sabe Deus onde estava, ó, chegou atrasada. Essa história que mulher chega sempre atrasada nos encontros. Talvez, se ela tivesse chegado atrasada, não teria dado tudo que vai acontecer na sequência. Tisbe chega, e quando ela se aproxima, ela observa que tem essa árvore de amoreira, né, e o túmulo. E nessa cena, uma leoa se aproxima com a boca ensanguentada, tinha tido uma carnificina com os bois. Tisbe observa que não vai ser bom ela continuar ali, ela encontra um lugar para se esconder, e nessa, de sair de onde estava, ela deixa um véu cair, uma echarpe, né? Uma echarpe caiu ali, e nessa história entre ela se esconder, a leoa passar por ali e ir embora, passa um tempo, chega Píramo. Quando o Píramo olha que ali naquela terra batida, o sangue, né? E as pegadas de um felino, ele começa a ter o coração palpitar. E aí ele pensa, alguma coisa, uma tragédia se deu. A leoa, quando estava indo embora desse lugar que foi marcado, né, para o encontro dos amantes, ela vê esse véu e destroça o véu todinho. Píramo chega na sequência, vê sangue, pegada de um felino e o véu todo despedaçado. O que ele pensa? Pronto, deu ruim. Morreu por meu ato, eu não cheguei aqui antes, fiquei lá de papo no bar do Zé da esquina, e aí, ó, não cheguei na hora marcada, ela morreu por minha causa, eu que devia morrer e não ela. Ali, o vídeo começa a narrar uma presença de uma outro personagem, né? Lissa, a loucura. Porque ele começa a ter as falas de uma pessoa que enlouqueceu. E nisso ele pega a adaga, a espada dele, e finca em si mesmo. E o vídeo narra, né, a cena do... O vídeo é um cineasta. Narra a cena do sangue espirrando, aquela loucura toda, ele desfalecido. Tisbe pensa, tá na hora de voltar, acho melhor voltar, vai ter um desencontro aqui. E quando ela volta, ela encontra o amado já desfalecido, já de braços com a morte, chama o nome dele, ele tem tempo de olhar para ela, fechar os olhos e morrer. E aí a gente tem de novo a presença da loucura, Lissa de novo ali. Lissa é o nome dado à loucura, né? E segundo Homero, a loucura é filha de Zeus. Outros dizem que a loucura é filha de Ate, o engano, e filha de Nix, a noite. Eu gosto muito de imaginar a loucura como filha da noite, porque olha que coisa interessante ela ser filha do engano com a noite. Porque propicia mesmo, né, toda essa atmosfera aqui de tragédia e desgraça que se constelou, porque Píramo começa a concluir precipitadamente as coisas, Tisbe não tem nenhuma conclusão precipitada, ali está o fato dado. Ela vê Píramo morto, pega a adaga que matou a ele e se mata também. Só que ela faz isso embaixo da amoreira e diz para a amoreira que a amoreira para sempre terá os frutos negros, porque ela será testemunha desse sangue que jorra do casal, então ela será testemunha desse luto. E aí, de novo, a gente está diante de uma mitologia que narra como as coisas se dão. A amoreira que tinha frutos brancos, quando madura, tem o fruto negro, porque ali tem o sangue de dois casais, de um casal, né, de duas pessoas que estavam apaixonadas. Eu acho isso lindíssimo. Bom, a Moreira passa a ficar com esse colorido e ali o último desejo desse casal é que os pais não se separassem. E diz o vídeo que ficou uma urna só, contendo os restos mortais de Píramo e Tisbe. Parece com o quê, né, gente, essa história? Parece que a gente já ouviu ela narrada de uma outra forma com outros personagens, né? Esse tipo de história de casais que se amam até a morte, como Romeu e Julieta, né? Isso, eu fiquei pensando a que isso poderia remeter, né? Como a gente está pensando mitologicamente, metaforicamente, imageticamente, né? E aí a gente não fica nesse lugar de duas pessoas que se amam até a morte como uma coisa meio
enlouquecida, obsessiva ou algo do gênero, e a gente vai para o cenário psíquico, né? E nesse cenário psíquico, eu penso em situações de apaixonamento, em situações amorosas, em estados amorosos, em estados de apaixonamento, de enlevo, de felicidade, onde parece que de repente tudo acaba em morte, tudo acaba com o chão abrindo sobre os pés. Até tem essas falas populares assim, né, de pensar que depois que se você ficar feliz demais, alguma coisa ruim vai acontecer. Aí pensando em que o Hillman diz que o amor é aparentado com a morte. Mas aí o que é morte, né? Para a gente não trazer aqui algo que parece negativo, mas ele chama de mundo da morte o mundo da alma. Né? Quando a gente. É quem diga, assim, né? Quem compare, que quando a gente dorme, o sono é uma mini-morte. Né? É quando você visita esse mundo da alma, esse mundo obscuro, esse mundo da noite. Né? Esse é o mundo da morte, é o mundo da noite, é o mundo do lado de lá, é o mundo das sombras. E essa sombra, o Hillman dá uma conotação não de algo negativo, é de uma transcendência, de um além, de um sombreamento das coisas, ou uma profundidade. A profundidade no sentido do aprofundamento para aquilo que está obscurecido, para aquilo que eu não conheço, para aquilo que é desconhecido para a consciência e que, portanto, é inconsciente. Né? Esse é o terreno da sombra, do obscuro, né? É o terreno da noite. E aí ele vai falar que, por exemplo, se a gente está andando nos campos verdejantes e inocentes, o casal está lá passeando alegremente apaixonado nos campos verdejantes e num estado de inocência, é nessa hora que o chão pode se abrir para que ele conheça o mundo da morte. O mundo da morte como o mundo do inconsciente, como o mundo de um aprofundamento. Né? Parece que quando a gente se entrega muito a um relacionamento, nós podemos conhecer também o trágico, nós podemos conhecer também o dramático. E não é que isso seja ruim, não é ruim se entregar, é bom se entregar para que o trágico aconteça, para que eu conheça também aquilo que o relacionamento vai fazer, que é fazer emergir dos subterrâneos aquilo que essas pessoas trazem, porque as pessoas se apaixonam em cima de projeções e de visões, vamos dizer, às vezes até mágicas do outro. Mas quanto mais isso acontece, mais propicia a chance de abrir uma fenda no chão para que haja um aprofundamento, para que o outro se mostre para além daquela imagem mágica, apaixonante e sedutora, que não é falsa, é aquela também, mas que venha todo o resto, né? Para que além das flores e folhas do galho da árvore, eu conheça também as raízes que estão enterradas no subsolo, né? Então parece que eu vejo assim, essa imagem me traz isso, que é uma metáfora, né, de um casal
que ao se encontrar no apaixonamento, vai ser conduzido também ao mundo da morte. Uma vez uma pessoa me disse assim, para duas pessoas se amarem e se identificarem, é preciso que seus abismos também combinem. Né? Alexandre, desculpa, continua. E só mais uma coisinha, andou circulando aí um post de vez em quando nas redes sociais, que era uma figura de uma árvore, estava escrito em inglês assim, se você me ama, ou se você me amar só pelos meus frutos, minhas flores, o que vai fazer quando o outono chegar? Quer dizer, você também vai me amar pelo que há de sombrio em mim? Por aquilo em mim que não funciona, por aquilo em mim que te frustra, né? Que te assombra, que traz problema, né? Porque isso é minha profundeza. Isso é aquilo que me dá sombreamento, é profundidade. Então, amar assim, nesse nível de entrega, é propiciar espaço para que a morte também se apresente. A morte no sentido do inconsciente, que o ego vive como morte. Essas suas falas me fizeram lembrar uma parte muito importante da cena mítica, que eu vou falar agora, que na hora que o vídeo narra a fissura na parede, ele narra o defeito. Ele narra o defeito. É um defeito na parede que permite que esse casal se aproxime. Lembram que quando começou o mito, eu disse que eram duas pessoas muito lindas, que era a beleza. Vamos imaginar que a beleza estivesse ali se relacionando. Pois é, o belo de um lado se relaciona com o belo do outro, só se tiver a imperfeição. Se não tiver imperfeição, não vai existir essa maneira de se relacionar. E quando o vídeo diz isso, e tudo que está sendo dito ali no mito é a vera narratio, né? É a verdade nua e crua. Olha a importância da palavra aqui, do imperfeito ser o lugar que dá espaço a que o amor aconteça. Parece que aquela coisa perfeita, esses dois seres tão lindos, isso por si só torna uma coisa meio, não sei se estéril, mas eu fico pensando num ambiente asséptico. Eu fico sempre pensando numa sala de centro cirúrgico. Alexandre, limpo assim, como eu imagino? Eu fico imaginando isso, uma sala de centro cirúrgico que não foi contaminada com nada. Não vai se dar o amor, precisa ter, sabe, uma bactériazinha lá que a gente chama de amor para que as coisas aconteçam. Uma pessoa me disse outro dia que falou que se a pessoa é perfeita demais, ele não se apaixona. Que é preciso que a pessoa... Ele estava falando até do físico. É preciso que a pessoa tenha defeito para que eu tenha atração por ela, né? E isso me lembrou essa fissura. A coisa se dá pelo defeito, né? E não pelo perfeito. Se dá pelo defeito. Você lembra daquela cena do filme, eu acho que é Uma Mente Brilhante, com o Matt Damon e o Robbie Williams? Aí tem, eu acho que é esse filme, O Gênio Indomável. É Gênio Indomável, que é com o Matt Damon e o Robbie Williams. E tem uma cena que o Robbie Williams é o terapeuta do Matt Damon e ele fala da saudade que ele tem da esposa dele, que tinha falecido de câncer, né? E ele dizia que ela era um ser único e só ele amava ela pelas pequenas idiosincrasias, leia-se, os peidos que ela soltava de noite. Ele narra isso de uma forma tão bonita. Gente, quantos de nós podemos dizer que a gente é amado por nossas pequenas idiosincrasias? Que não é por termos o rosto na vida, né? Como o filtro que tem aqui no Instagram. Mas a gente poder sair na vida sem filtro. E isso ser um motivo da gente ser desejada e amada. Eu falo para as minhas amigas que se a gente não tiver celulite ou estria, não é confiável. Tem que ter uma dessas coisas. Não dá para não ter nada disso. E isso me lembra, né, para fazer uma associação, né, com o que o Jung chama de persona. O antropólogo Le Breton também no livro Rostos, ele fala disso, né, do ator, da máscara do ator como rosto, que a gente vai desenvolvendo desde pequeno no mundo, desde bebês, para trazer em nosso rosto expressões
que sejam coletivamente aceitas pela sociedade para que nós sejamos aceitos. Então a gente aprende até a expressar o que o coletivo aceita e reconhece como algo de valor. E aí isso vai deixando de fora o que vem da alma. Eu preciso representar no meu rosto valores coletivamente aceitos. E o que é do individual, do terreno do subjetivo? O que é do terreno do ator ou da atriz desse personagem? Vai ficando de fora para que apareça só o personagem, né? E aí isso agora está bem exagerado com os filtros das redes sociais, as plásticas, até os casos das pessoas que procuram cirurgia plástica para se parecer com a sua foto de perfil, né? Então, essa preocupação com o que parece e para não deixar que eu apareça. Mas esse amor se dá quando há uma fissura nessa aparência, nesse ego, para que a alma apareça. A alma é o defeito. A alma é o defeito. A alma é o defeito. Antes Porque da nossa... A alma não vai caber na forma, né? Antes do nosso encontro, eu estava atendendo uma cliente muito especial, todos são, né? Dentro do que eles estão vivendo, daquele recorte biográfico, toca tanto que a gente escuta, né? É tão generoso como nossos clientes se aproximam do espaço terapêutico. Eu acho que é de uma generosidade incrível. A alma, Heráclito fala que a natureza quer ocultar-se, mas a alma, eu acho que ela escancara imagens, ela quer ser vista. A alma é aquela pessoa que anda nua na vida, dizendo aqui, me vejam, estou aqui, olhem para mim. Essa cliente minha acabou de se mudar para uma casa que ela almou a casa inteira. Eu vivi com ela o processo dessa casa que ela construiu, como se ela tivesse feito cada tijolo desse de adobe. E hoje ela estava na casa nova, era a primeira terapia dela na casa nova, ela recém mudou, e ela falou assim, Maria, a casa está cheia de imperfeição. A casa é artesanal. Eu achei essa expressão a coisa mais linda, porque a escada tem degraus diferentes uns dos outros. Eu já vi que tem um negócio ali na parede, fizeram não sei o que na porta, e ela está vivendo isso como uma casa almada. Então, ela parece que percebeu que essas imperfeições trouxe à casa um aroma artesanal. É uma casa onde a alma está ali, nas imperfeições. Eu achei isso tão bonito, e eu achei muito sincrônico com nossa cena mística de hoje. Eu separei uns trechos ali de Ovídio que eu queria trazer assim, para as pessoas escutarem Ovídio, né? E eu vou começar lá pelo fim, porque a gente está nesse tema da imperfeição, da alma, e eu acho que aqui vai casar. Lá no finalzinho do que eu narrei, quando eles já morreram, né? Já estão morrendo e tal, e ela está arrancando o cabelo e está naquele sofrimento, Ovídio narra o seguinte diálogo. Fere com sonoros... Isso é Tisbe. Ela fere quando ela percebe que Píramo morreu, né, diante do corpo dele. Ela fere com sonoros golpes seus braços que não mereciam, enquanto arranca os cabelos e abraça o corpo o corpo amado, banha de lágrimas as feridas. Bom, aqui eu percebi duas coisas muito interessantes. Ovídio dá uma imagem para nós da loucura. É aquele lugar que arranca os cabelos, que fere a golpes sonoros braços que não mereciam. O grego, o romano, eles têm uma imagem de si, que é a imagem da contenção, a imagem do que está bonito aos olhos, né? O que contém, as mulheres eram todas amarradas, o cabelo era preso. A primeira cena que a gente observa que a loucura liça está presente é quando as mulheres soltam os cabelos e começam a arrancar os cabelos, solta aquela roupa toda, as cenas místicas que narram até que o peito pula. Você está ali diante da loucura, porque no normal é a contenção. Eu já acho isso aqui incrível. Quando o vídeo chega e fala que ela abraça o corpo amado e banha de lágrimas as feridas, ali eu entro na psicologia alquímica. O sal, porque o que tem
dentro das lágrimas é o sal. E o sal é se não o mais importante elemento nutridor da alma. A alma se alimenta do sal. Eu fico imaginando essa matéria-prima, o sal, psiquicamente falando, como se no espaço terapêutico, diante das lágrimas, diante do sal, a postura do terapeuta é trazer a reflexão. Então imaginemos uma cena como essa que Tisbe vive. Ela está vivendo um luto, ela encontrou o homem que ela ama, que ela não pôde entregar-se a essa paixão que ardia porque ele se matou. No lugar dela consumar a tragédia, se matando também, vamos imaginar que essas lágrimas, das quais a gente extrai sal, pudesse ser tocada, misturada com a reflexão. A alma disso se alimenta. O Hillman tem uma frase linda, que o Alexandre está cansado de ouvir eu repetir, na minha parede da cozinha, que é um quadro verde, essa frase ficou o ano de 2023 todinha. A alma lambe suas feridas para dela retirar sustento. Então a alma se alimenta desse sal. E quando a gente propicia no espaço terapêutico que essas lágrimas venham, e dessas lágrimas, como o sangue de píramo, que pula, né? Que verte quando ele se estoca. Imagine que desse lugar o que pule seja os insights, seja a reflexão. É nesse lugar que a alma cura a sua carência de sal. Eu achei isso belíssimo. Posso seguir? Você quer fazer algum comentário, Lê? Não. Tá. Então eu vou lá para o comecinho, tá? Eu vou lá para o comecinho. Ele coloca aqui, né, os altos muros de adobe, bem lá no começo da cena mística, que eu já falei um pouquinho, que eu fiquei bem tocada com o fato de não ter o fogo ali no tijolo, e o fogo vem desses dois, né, dos enamorados. Eu achei muito interessante quando mais adiante ele fala que o amor foi crescendo com o tempo. Para mim, sabe, Ale, eu fiquei olhando para isso pensando, que tempo é esse, hein? Porque parece que é uma coisa tão assim, vamos logo consumar isso, corre, vamos encontrar. Aí vai encontrar como, ninguém marca um horário certo. Olha o tempo presente nessa confabulação o tempo todo. E a gente precisa ficar atento que na cena mítica tem um Deus por trás de tudo mesmo que não esteja sendo citado. É o Deus fulano. Tem uma divindade, tem algo divino sendo vivido ali. Porque quando fala que o amor foi crescendo com o tempo, e parece que nesse mito o tempo é uma coisa fundamental, ela chega antes, ele chega depois. Esse tempo desencontrado constela a tragédia. Aí eu fico pensando, puxa vida, é o tempo cronológico, é Aion, é o tempo desse ser divino, é Kairos, o tempo da oportunidade, Aion nesse lugar do eterno. Eles vão se encontrar no eterno, né? Porque em vida não será, então será na morte o encontro. Eu acho esse lugar do tempo muito interessante. E o Hillman, ele traz uma questão aqui, que eu fiz essa ponte a ler, entre a festina lente, que é uma passagem que o Hillman traz lá na Psicologia Alquímica, quando ele fala do fogo. Aí ele fala do fogo como uma postagem que você colocou esses dias de Guimarães Rosa, que como é que é? Toda pressa vem do diabo. Esses dias você estava falando sobre isso em Guimarães Rosa, né? Hillman deve ter lido Guimarães Rosa, porque ele veio lá falar da festina lente como a pressa vagarosa. Essa expressão é a pressa vagarosa. Eu achei isso de uma beleza, e que toda essa pressa vem do diabo, e que se a gente tivesse vivendo esse amor na fissura, saboreando, né? Deixando que as imagens se aproxime, como poderia ter sido diferente, né, o destino desses dois. Eu fiquei conversando com isso e com esse insight que você teve em Guimarães Rosa, que parece que conversa bastante também aqui com a questão do tempo, né? Só para talvez clarear um pouco para quem está ouvindo, né? Que a gente fica falando de alma e talvez isso não faça nenhum sentido para ninguém. A persona é aquela máscara, o personagem que a gente traz para o mundo, onde nós somos seres coletivos. E para o Jung, a alma é o modo que eu experiencio as coisas. É o meu modo de viver as coisas.
Então, eu posso estar num relacionamento onde, onde, por exemplo, eu tenho uma performance excelente para o outro, mas o outro não tem acesso ao modo que eu estou vivenciando o relacionamento, porque eu estou escondendo isso. Eu estou escondendo para que tudo saia perfeitinho, né? Ou eu estou escondendo uma parte disso. E aí, se o outro não tem acesso ao modo que eu estou vivenciando, ao que aquilo está sendo para mim, aquele beijo, aquela espera, se de repente uma pessoa beijou a outra, mas naquela hora ela não sentiu nada. Ou se a pessoa chegou atrasada porque ela está com medo que aquela relação traga sofrimento. Ou seja, ela está vivenciando de um modo que não está sedutor, não está bonito, não está esperado, né? Mas é o modo que ela está vivenciando. E se ela esconder o modo que ela está vivenciando, ela não está mais presente. Só a máscara estará lá. Ela não está. Então, enquanto as pessoas escondem o modo que elas vivenciam as coisas, ou seja, escondem a alma, para que tudo continue lindo, né? Para que tudo continue perfeito. E aí, com isso, elas não estão presentes. Há uma superficialidade danada. Aí realmente o chão não vai se abrir, mas vai se viver na superfície, no tédio da superfície o tempo todo, né? Me lembrou o Lacan falando do que é uma pessoa normal. É uma pessoa dramaticamente desinteressante. Uma pessoa com registro de vida extremamente superficial. Porque o que dá profundidade ao desenho é a sombra. É isso que dá sombreado. Então, eu tento eliminar o meu modo de sentir para que não frustre, para que não estrague expectativas, e aí eu estou ausente, eu não estou inteiro. Então, a alma é o modo, se pegar uma definição do Jung bem certinha, é o complexo, é o meu complexo de relação com a vida, né, com o mundo interno, com o mundo interior, né? E aí é bastante subjetivo. Aí, se eu quero realmente conhecer alguém e amar alguém, eu vou amar o modo que a pessoa se relaciona. E o modo que a pessoa pode estar se relacionando agora é com medo, é com tristeza. E outra hora pode ser com alegria, uma hora pode ser com derrota, outra hora com vitória. Isso é uma pessoa viva, né? Porque ela está trazendo o modo que a coisa se dá agora. E sobre o que eu não tenho escolha, porque ninguém pode escolher como se sente. O sentimento, o afeto se dão, eu posso só apresentá-los. Então, isso é o que dá na alma. E isso dá a fissura, né? A fissura na parede, para que as coisas verdadeiras que estão se dando apareçam. E se há amor mesmo, vai se dar através do defeito, da fissura. Porque é a hora que o outro aparece. Se o outro não pode aparecer, eu estou amando a quem? Né? Só uma pessoa, um personagem, é isso? Essa digressão que você trouxe, muito interessante. Só uma coisinha só para completar. Aí o Hillman fala assim, haveria um laço mais íntimo entre o que acontece nos sonhos e um amor que se completa na escuridão. O amor se completa na escuridão. Ou seja, ele se completa no profundo, nos intangíveis corpos das imagens psíquicas. Portanto, há um amor que vai baixando. Né? E aí ele fala que em várias representações na Antiguidade Tardia,
as estátuas do amor de Eros têm as asas fechadas e o archote apontando para baixo. É o anseio pelas profundezas. Lindo isso. E a alma tem a dimensão do profundo, né? A alma, ela caminha para esse lugar dessa profundidade, ela busca essa catábase, né? Essa descida, que não precisa ser literalmente uma descida, mas ela busca esse estado de aprofundamento. Quando você começou a trazer, né, mais elementos para falar o que seria essa alma, a gente não tem como definir, né? Mas a gente vai se aproximando, como você fez aqui. O Hillman também, lá na psicologia alquímica, falando do sal, ele vai e fala que a alma, junto com o sal, é o que traz para a gente, as palavras dele é o seguinte, é o que torna possível que a experiência seja sentida. Então, no lugar de viver a morte literal, que foi o que acontece com Tisbe, quando ela se vê diante da morte de Píramo, seria, quem sabe, viver essa experiência dessa morte simbólica, desse amor que não se consumou, que não pôde ser vivido. Aqui a gente está falando de um amor impossível. Quando a gente está diante de um amor impossível, aonde ele se torna possível? Nas imagens, no devaneio, no devanear. É quando o terapeuta chega e acolhe essas lágrimas, dá um vaso, né, para essas lágrimas, para extrair essas minas de sal. Já fica a dica. A gente tem um artigo lindo sobre as minas de sal lá no Instituto Ecos, no site do Instituto. Diga-lhe. Eu lembrei do poema, né, eu não sei se está exatamente assim, do Fernando Pessoa, de Eu Tinha, que o Ajax adora citar, que eu tinha um poema perfeito em mente. E logo que eu escrevo, ele imperfeiçoa-se. Então, o modo de continuar perfeito é não escrever o poema. O modo da relação, do relacionamento ser perfeito é ele não ser vivido. Porque se ele for vivido, ele imperfeiçoa-se. Ele vai produzir rachaduras, ele vai produzir esses defeitos na parede, e ele vai produzir esse encontro com a escuridão do outro também. Não é só com a luminosidade do outro, é com a escuridão do outro e a minha também. E esse amor, esse amor perfeito, não, ele será impossível, ele nunca será atingido. Porque o único jeito dele ser possível é permanecendo na ideia e não ser vivido. Ele só é possível na fantasia, né? Então, a partir do momento que ele for vivido, ele imperfeiçoa-se. E só se aperfeiçoando a gente vive as profundezas disso tudo, né? Que é a experiência de alma, é o que a alma parece que quer de nós, que nós nos aprofundemos em nós mesmos, né? E no outro. Porque se a gente mergulha no outro, de alguma maneira a gente é devolvido para um mergulho em nós mesmos, né? De uma maneira já diferente. Acho que é uma alquimia, se dá aí um tandem, né? Que é o que o Hillman traz, como se a gente tivesse... A melhor imagem que eu tenho para falar desse tandem é como aquela bicicleta de 2 lugares, que 2 pessoas estão lá, né? Pedalando. Então, eu sinto que essa relação, quando a gente consegue estar na imperfeição do outro e estarmos, assim, tranquilos com a nossa imperfeição e deixando que isso tudo afloreça, né? Que isso tudo venha, que isso tudo ecloda, é como se a gente estivesse caminhando numa bicicleta com 2 lugares, que é o que o Hillman traz muito na sua obra como um tandem. A gente, quando vê um mito, a gente não vê só Eros, a gente vê Eros em relação ao quê? O tandem é como se fosse uma relação. Então, aqui a gente tem Tisbe em relação a Píramo, que está em relação às imperfeições, que está em relação ao intransponível, que é a parede, que está em relação ao tempo, um tempo que se desencontra, e nesse desencontro produz o quê? Produz tragédia. E essa morte, que Píramo morre literalmente e Tisbe acompanha, acho que poderia ter sido vivida de uma forma diferente, como morte simbólica. Quando a gente não vive muitas mortes simbólicas, resta viver a morte literal. Quando não conseguimos viver os amores, quando perdemos o objeto amado. Tem um livro lindíssimo de uma professora minha, a Ana Maria Cordeiro, que era a presidente da SBPA, que ela fala sobre a morte do filho. E ela fala como é difícil não ter o objeto amado.
morreu o filho, não temos objeto amado, e agora? É continuar amando aqui no devaneio, no devanear, reimaginando as cenas. Eu acho que é por aí, essa parte aqui que o amor foi crescendo com o tempo. Eu fiquei nessa viagem toda que se ampliou maravilhosamente, Anu. Tem um outro texto muito interessante, que é quando ele narra os pais, né? Os pais não puderam impedir que ardessem por igual em seus corações cativos. Eu fiquei imaginando que o amor ocasiona, de uma certa forma, aprisionamento, medo, perda, tudo isso que você falou, né? A gente ama e fica com medo de perder, fica naquela história, nossa, vou ficar preso, fica com medo de não ser perfeito. Mas olha que interessante, a fissura nos dá a possibilidade de que esse amor atravesse, e é nessa imperfeição disso tudo que as coisas se dão, né? Tem uma parte muito bacana. Cadê? Eu falei já, né? O combina um encontro junto ao seu sepulcro de Nino. Eu tinha falado que era Nínive, mas Nínive é o fundador da cidade. O sepulcro que eles combinam o encontro é de Nino. E aí, para mim, o vídeo tá dando a dica que vai dar ruim, né? Porque quem é que vai combinar encontro de primeira vez com o crush no túmulo de alguém, gente? Onde já se viu isso, Alexandre? Que lugar mais estranho para se combinar encontro? Não é no túmulo de fulano. Se ele tivesse combinado na Amoreira, eu tenho para mim que a coisa não teria se dado de uma maneira tão trágica, sabe? Acho que é isso, Ale. Eu fiquei tocada por essas passagens, assim, da cena mítica. Tem alguma que eu não narrei aqui que te tocou e que ficou sem ser Não, falada? eu gostei, eu falei. Eu faço um paralelo com o que acontece hoje, com as pessoas se relacionando à distância pelas redes sociais, através de uma imagem, de uma foto de perfil super filtrada, de uma. Nós conseguimos, através da rede social, controlar muito bem a persona e manter as máscaras. A rede social propicia a manutenção de máscaras. Onde a gente busca perfeição, a gente busca controle e manipulação. É uma maneira de se tornar mais eficiente em fazer o outro acreditar que nós somos o que nós tentamos parecer. Fica mais difícil produzir fissura, né? A gente tenta impedir de qualquer jeito. Então, na convivência, no encontro ao vivo, né, isso vai ficando mais difícil, embora as pessoas continuem tentando. As pessoas, a minha impressão é que nós estamos vivendo emparedados, cada um na sua, cada vez mais, e cada vez mais sozinhos. E, felizmente, nós não temos controle sobre a vida. Felizmente, as fissuras se darão, mesmo que isso seja visto como patologia. Mas as fissuras se darão para que a alma vaze, para que a alma extravase, e assim haja uma transgressão no personagem. E aí alguma coisa se dê e as pessoas possam se encontrar nas fissuras, né? O autor daquele livro A Doença como Caminho, eu lembrei agora, que ele fala assim, a doença torna as pessoas honestas. Então, porque quebra toda essa ideia de força, de controle, já ela foi para o espaço, agora a pessoa está doente. Aí ela se apresenta, né? Sim. Então, Ótimo. para mim, é essa ideia da fissura, da parede e desse amor que se completa na escuridão. Eu não sei se alguém que está ouvindo já sentiu isso, de experimentar a escuridão do outro e a nossa com o outro, não quando você se torna refém da escuridão. Aí não, mas na hora que a gente só experimenta, visita, e a partir daí, na verdade, a gente se enriquece, né? Se sente mais inteiro, porque a luz também não foi abandonada, apenas há um completar-se, é um aprofundamento, né? A semente, para ela ser plantada e tudo, ela tem que se aprofundar no solo e morrer para nascer alguma coisa, né? Então eu acho que essa ideia aí
É bem interessante, é o que ficou para mim. Eu escutei de uma pessoa muito querida, ele me narrando o primeiro encontro, né, com a paixão dele. Ele vive isso como se fosse o amor da vida. Eu acho isso muito fofo, porque eu sou uma pessoa que acredito em alma gêmea, sim. Acredito que a gente vai encontrar uma pessoa que é o nosso elo perdido. E então, enfim, Apolo que nos separou em dois e reconstruiu, né? Com a nossa boca para frente, fez essa moldagem humana e fez isso para que a gente não se tornasse muito titânico, né? A gente estava vivendo um movimento bem titânico, humano, muito poderoso, queria subir no Olimpo, acabar com tudo, aí a gente foi dividindo em dois. E aí a gente fica a vida inteira à espera de encontrar essa alma, né? Esse lugar que a gente era inteiro e agora está se sentindo partido. Essa pessoa próxima a mim, muito querida, estava vivendo, né, esse lugar de encontrar o amor da vida. Era uma coisa que ainda estava se dando nessa festina lente, esse fogo que queima vagarosamente, nas trocas de correspondência e tal. Aí ele fala para mim, olha, ela está super preocupada porque está com medo de que a sombra apareça, de que venha com ela outras partes. E eu falei para ela, traz todo mundo é bem-vindo aqui para esse encontro, porque se a sombra não estiver junto, o que vai acontecer é que essa sombra vai vir por fora. Eu achei isso de uma beleza, porque a pessoa está deixando claro ali, né? Venha com as suas idiosincrasias, venha com a sombra. Para a gente para a gente estar diante da alma gêmea, a gente tem que estar por inteiro, né? No que dar para estar por inteiro. Ale, eu posso terminar minhas falas trazendo o meu querido Bachelard? Uhum. É, esse livro aqui, gente, é uma paixãozinha. Eu super recomendo para todo mundo, seja psicólogo, não seja. É para a gente aprender a imaginar. É a poética do devaneio. O nome já fala que é sobre devanear, né? Tem uma passagem que é o Bachelard falando do amor e as cartas. E como esse amor que a gente está aqui comentando imagina que é um amor que começou no campo virtual. Que essas pessoas se encontraram nesse campo virtual e estão aqui batendo altos papos pela internet. Na época de Bachelard, que não tinha internet, era cartas. Olha que coisa linda que ele fala. Ainda existem almas para as quais o amor é o contato de duas poesias, a fusão de dois devaneios. O romance por cartas exprime o amor numa bela emulação das imagens e da metáfora. Para dizer um amor é preciso escrever. Nunca se escreve demais. Quantos amantes não correm a abrir o tinteiro? Olha, já está falando que é de outro período, né? Quantos amantes não correm a abrir o tinteiro, mal chegam de seus encontros amorosos? O amor nunca termina de exprimir-se e se exprime tanto melhor quanto mais poeticamente é sonhado. Eu achei isso lindo. Eu queria terminar a nossa cena aqui de ouvir das minhas falas, que é sempre uma tragédia, uma desgraça, com essa coisa fofa que é o Bachelard convidando a gente a devanear, a poetizar, né? Trazendo esse campo do devaneio para a vivência do amor, né? É isso.